Bom, então continuando. Então, o conto, né? Eu tenho essa estrutura, introdução, desenvolvimento, clímax, e depois do clímax eu tenho o desfecho, né? Então, eu tenho os tipos de conto, tá? Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos que se destacam. Então, eu tenho os contos realistas, né? Que é os contos voltados mais para situações sociais, né, problematização, né. Eu tenho os contos populares, os contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, de humor, infantis, psicológicos, fadas, enfim. Eu tenho N números de contos, né, vai depender da característica do autor, tá? Eu não estou conseguindo baixar o livro 6. Contos está no livro 6, tá? Quem já tiver o livro 6 físico, vai se guiando por ali também. Quem não pegou ainda, que já era para ter pego, né, galera? Vamos pegar. É importante a gente ter o físico, porque, tipo assim, eu funciono muito com livro físico. Eu tenho até aquele leve, né? Porque eu baixo muita coisa ali, boto muito o livro em PDF ali, além de ser mais barato, né? Eu não fico carregando peso. Mas, nossa, livro físico é minha paixão, é outra coisa. Enfim, então, o conto tá no livro 6, tá? Tá na página 74. Então, pelo livro, tá. A definição, tá. O conto é uma narrativa literária pouco extensa, com economia de meios, como tempo, espaço e personagem. Então, ele é breve, como eu tinha falado. Enfocando uma célula dramática ou conflitos únicos. Trata-se, por essa razão, de uma narrativa geralmente curta. Então, ele tem um conflito, tá? Então, aí depois ele divide, ele coloca a estrutura do conto, tá? E a linguagem. A linguagem. O conto é constituído como linguagem objetiva, direta, privilegiando as ações. Outro pode ter preponderância das reflexões do narrador, levando em conta muito mais os sentimentos e pensamentos do que ações. Então, se o narrador estiver participando, ele coloca bastante sentimento ali, tá? Porque além dele narrar, né, ele está participando, né? Então, ele passa ali dois pontos ali, né? E depois ele já entra nos elementos da narrativa. Então, os elementos da narrativa vai ficar para a próxima aula, tá? Porque eu quero acompanhar certinho o nosso planejamento, para a gente não ficar muito adiantado, mas também não ficar atrasado, tá? Aí a estrutura, ele fala, que eu já coloquei no slide também, ele fala a introdução, né, a descrição do espaço ou de personagem, então ele descreve espaço, tempo, personagem, ele pode focar em algo, tá? Ou ele pode falar um pouquinho de cada. Aí tem o conflito, que fica no desenvolvimento, tá? Aí o desenvolvimento da situação, seus lances necessários. Então, o conflito ele vai no desenvolvimento, tá? Complicação, os fatos iniciais que colocarão personagens diante de alguma situação nova, também no desenvolvimento. Aí o clímax, um momento de maior intensidade dramática depois do qual é impossível prolongar o conflito. Então o clímax ele vai estar lá no final e ele é aquele boom, né? Aquela coisa, a ação que vai prender mesmo a nós, né? E o epílogo, ou desfecho, é chamado de epílogo ou desfecho, tá? Que é a solução final do conto, com prêmio ou castigo, isto é, vitória ou derrota do protagonista. Então é onde vai fechar. A partir do clímax, eu coloco o desfecho, tá? Então,
do livro tá basicamente isso, basicamente o que está no slide, só que no slide eu coloquei um pouquinho mais detalhado, né, e mais resumido, tá? Então, na próxima aula a gente entra nos elementos do conto. Eu só queria mostrar aqui para vocês onde que tá? Aqui é uma das listas. Eu tô mandando duas listas, tá? Com uma tem 3 questões, a outra tem 2. E aqui é basicamente as características do gênero, do conto, tá? Então, como eu falei, só vai ter produção textual na outra aula. Essa aula vocês vão fazer a lista e encaminhar, beleza? Então, é isso, galera. Até a próxima. Então, na próxima aula a gente fecha conto e foca na escrita, tá? Continuamos focando na escrita, né? Então, até a próxima.